Olá, seja bem-vindo ao curso Atendente de Farmácia Balconista da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Miriam Neves e serei sua professora neste curso. Nesta aula de número 1, nós vamos falar sobre a dispensação de medicamentos. O que é a dispensação de medicamentos? É entregar o medicamento ao cliente, ao paciente, mas não é apenas isso, como muitas pessoas pensam. É durante a dispensação que vai ser possível orientar o paciente sobre o uso correto, seguro e racional da medicação. A dispensação, ela faz parte do processo de atenção à saúde. É neste momento que vai ser possível fazer orientações ao paciente em relação à dose, horário correto, quanto tempo vai durar esse tratamento, se pode ocorrer interação com outros medicamentos, se pode ocorrer interações entre alimentos, como que é realizado o armazenamento. Muitos medicamentos precisam ser armazenados sob refrigeração, outros podem permanecer a temperatura ambiente, que não vai sofrer alteração da fórmula, tá? E, além disso, este momento da dispensação, ele pode ser o último contato do paciente com um profissional de saúde antes dele começar o início do tratamento. Então, é nesse momento que vai ser possível identificar, corrigir ou até mesmo reduzir os riscos da medicação que foi prescrita, tá? Então, se você tiver alguma dúvida em relação à prescrição, eu oriento sempre que não dispense. Se você tem dúvida em relação ao nome daquela medicação que está prescrita, a dose correta, tá? Peça que o cliente volte à fonte prescritora e confirme aqueles dados, tá? Eu faço uma melhor orientação para que não surjam possíveis erros e danos à saúde em relação a uma dispensação feita de forma incorreta. Aqui, pessoal, nós temos o modelo de uma prescrição. É muito importante que vocês saibam ler uma prescrição, tá? Que a todo momento vai estar chegando na drogaria, na farmácia, o cliente com uma prescrição. E você saber ler é essencial. Na prescrição, o que ela deve conter no cabeçalho? A identificação do estabelecimento ou do consultório, o nome completo do paciente, idade, sexo, contato, o nome daquela medicação que foi prescrita, concentração, forma farmacêutica, dose, qual frequência que ele vai usar, qual que vai ser a duração desse tratamento, qual que é a quantidade que vai ser fornecida, orientações sobre o uso correto e instruções adicionais podem conter na prescrição. Deve ter o nome completo do prescritor, a assinatura, o número do registro, local, data, carimbo do prescritor, endereço completo do estabelecimento ou consultório e telefone. Lembrar que a prescrição ela é um documento e, como todo documento, ela tem um valor legal. Ela tem que ser legível, sem rasuras e são responsáveis as pessoas que prescrevem, dispensam e administram a medicação. Então, pessoal, dispensar medicamento requer responsabilidade, ok? Existem medicamentos que exigem apresentação de prescrição. Nesses medicamentos, você vai identificar mais facilmente nas embalagens através da tarja vermelha e da tarja preta. Dentre esses medicamentos, nós temos os antimicrobianos, medicamentos sujeitos a controles especiais, os medicamentos controlados, que a gente conhece popularmente como medicamento controlado. Os medicamentos enquadrados como antimicrobianos, de acordo com a RDC número 471 de 2021, ele será dispensado, na verdade, ele será prescrito em um receituário comum, ele não precisa de um receituário especial, mas ele deve estar de forma legível, sem rasuras e em 2 vias. Os antibióticos, pessoal, eles têm uma validade de 10 dias o seu receituário.
Não há limite de itens para ser prescrito na receita, exceto medicamentos sujeitos a controle especial. Esses medicamentos controlados não podem ser prescritos na mesma receita dos antimicrobianos. Deve ser registrado nas duas vias do estabelecimento a data da dispensação, a quantidade enviada do antimicrobiano, o lote, e deve ser assinado pelo farmacêutico, certo? O tratamento, no caso de tratamentos prolongados, no caso de uso contínuo, o antimicrobiano pode ser uma quantidade utilizada até para 30 dias, tá? Pode ser dispensado uma quantidade para 30 dias. Ela pode ser a receita ela pode ser utilizada para compras posteriores, e essa receita ela vai ter uma validade de 90 dias a partir da data da sua emissão, certo? Neomicina ou a neomicina associada com a bacitracina, muito utilizado, né, em pomadas, cremes de uso tópico, elas são classificadas como medicamentos isentos de prescrição. Por isso, elas não vão necessitar de retenção de receita ou escrituração, certo? Agora, os medicamentos sujeitos a controle especial, os medicamentos da Portaria 344 de 1998. Ele é uma prática exclusiva de farmacêutico, de acordo com o artigo 37 da Resolução do Conselho Federal de Farmácia, número 357 de 2001. Ou seja, a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial só podem ser realizadas por farmacêuticos, certo? A chave do armário de controlados, ela não pode ser delegada sua responsabilidade para outros funcionários da farmácia que não sejam farmacêuticos, certo? Então, pessoal, eu não vou entrar em detalhes aqui como que é feita as regras da dispensação dos medicamentos sujeitos a controle especial. Os medicamentos, pessoal, eles também possuem umas regras para serem trocados. Essas regras para troca, ela se chama intercambiabilidade. E ela acontece entre os medicamentos de referência, genéricos e similares. Tá? Para ser intercambiável, os medicamentos precisam ter testes de biodisponibilidade, mesma eficácia, mesma segurança, testes de bioequivalência, todos validados pela Anvisa. Deve ser um desejo do cliente, tá? Só se o cliente pedir, né, ter aquele desejo de trocar o medicamento. E não deve ter escrito nenhuma oposição formal na receita. Muitas vezes o prescritor, ele fala, não trocar medicamento, tá? E essa troca, ela deve ocorrer mediante a presença do farmacêutico, uma vez que ele vai assinar, datar, carimbar, tá? Essa substituição. Em relação às regras da intercambiabilidade, nós vamos falar um pouquinho agora. O medicamento de referência, que é aquele medicamento inovador, que foi realizado uma pesquisa científica, aquele medicamento de marca, esse medicamento de referência, ele vai poder ser substituído pelo seu medicamento genérico. O que é o medicamento genérico? É aquele medicamento que, né, possui os testes de intercambiabilidade, possui os testes de biodisponibilidade, bioequivalência, né? É aquele medicamento na caixinha você consegue identificar com a letra G, faixa amarela, escrito medicamento genérico. O medicamento de referência vai poder ser trocado por esse medicamento. O medicamento de referência vai poder ser trocado por esse medicamento genérico. E também poderá ser trocado pelo medicamento similar, mas um medicamento similar intercambiável. O que é o medicamento similar intercambiável? Aquele similar que passou pelos testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Mesma segurança, mesma eficácia. Certo? Eles têm que estar na lista da Anvisa de medicamentos similares intercambiáveis. O medicamento similar que não passou por nenhum teste de bioequivalência pela Anvisa, eles não podem ser trocados.
Os medicamentos genéricos, se for prescrito um medicamento genérico, ele vai poder ser trocado pelo de referência, e o medicamento similar intercambiável também poderá ser trocado pelo seu medicamento de referência. Mas os medicamentos genéricos e os medicamentos similares, eles não vão poder ser substituídos entre si. Então, genérico não pode ser trocado por similar, nem similar trocado por genérico. O medicamento similar que não possui teste de intercambiabilidade, esse medicamento ele só pode ser dispensado quando ele for prescrito. Fora isso, ele não pode ser trocado dentro da drogaria, ok? Existem alguns medicamentos que não são intercambiáveis, que são os fitoterápicos, os biológicos, hormônios, insulinas, vitaminas e minerais. Esses medicamentos não podem ser trocados. Não pode haver troca. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de estar falando para vocês nesta aula, tá? Eu sugiro que vocês leiam o material, estudem, façam as atividades, ok? E até a próxima aula.